Olá pessoal, então vamos olhar aí as questões do nosso concurso da UFSC, né? Em relação às questões de sustentabilidade que caíram, então caíram questões aí na área de assistente à administração e nós tivemos aí algumas questões relacionadas à sustentabilidade que nós vimos então aí em sala de aula também. Então a questão 17, nós temos que em 2010 a lei número 12.349 alterou a lei 8.666 de 93, incluindo a promoção do desenvolvimento nacional sustentável entre os princípios a serem garantidos na licitação. A esse respeito, indique se as alternativas abaixo são verdadeiras ou falsas. E eu assinalei a alternativa que apresenta a sequência correta, né, de cima para baixo. Então, o primeiro item aqui, produtos, serviços e obras de menor impacto ambiental, ainda que tenham maior custo, quando o processo de licitação, poderão ser contratados. Isso, né, nós vimos na sala de aula que está correto. Então, lembra daquele, você pode estar contratando aí produtos, serviços e obras que tenham melhor, né, custo-benefício. E a parte ambiental da sustentabilidade entra no melhor benefício aí para esses produtos. Então, sim, eles poderão ser contratados aí que gerem menor impacto ambiental no meio ambiente, mesmo que tenham maior custo. A próxima alternativa é que a sustentabilidade é um princípio segundo o qual o uso dos recursos naturais deve ser incentivado. Então, não, né, de forma alguma, não é isso que fala, é o inverso, né? O uso de recursos naturais devem ser racionados, né? Consumir o menos possível, então com certeza não é isso que a gente fala sustentabilidade. Então lembrando já do nosso tripé, a sustentabilidade tem que atender às diretrizes ambientais, sociais e econômicas. Então de forma alguma aí, o uso do recurso natural ele deve ser incentivado. Então essa questão ela estava falsa. O terceiro item, a gente tem que a exigência de critérios de sustentabilidade nas contratações públicas confere coerência à atuação do comprador público relativamente ao dever do Estado de proteger o meio ambiente e fomentar o desenvolvimento econômico e social, integrando a atuação das áreas meio com as políticas implementadas pelas áreas fim. Então aqui a gente vê que é bem que nós vimos, né, de contratações públicas, de compras sustentáveis, e que a gente possa então agregar aqui o desenvolvimento econômico e social, proteger o meio ambiente, também que as diretrizes da sustentabilidade nos trazem, e essa questão então ela está correta. E a última questão também está correta, ela trata então também de compras públicas e traz que a inclusão de critérios ambientais em compras públicas contribui para a redução de gastos do Estado com políticas de reparação de danos ambientais, correto, para a escolha de alternativas com maior durabilidade, para a diminuição do consumo de energia e materiais, além de incentivarem o surgimento de novos mercados e empregos verdes, gerando renda e aumento de arrecadação tributária. Então esse item também estava correto. Então, poder, né, escolher aí compras que sejam sustentáveis, que tenham menor dano, isso a gente viu também que estava lá presente na cartilha, então esse item aí também está correto. Então a alternativa correta era a letra A, então verdadeiro, né, falso, verdadeiro e verdadeiro. A questão aí de número 18, ela trata da lei número 12.305 de 2010 e que institui a Política Nacional de Resíduos Sólidos, incorpora conceitos modernos de gestão de resíduos sólidos e se dispõe a trazer novos instrumentos à legislação ambiental brasileira. Nesse contexto, assinale as afirmativas abaixo e assinale a alternativa correta. O primeiro item ele traz então que a reutilização e a reciclagem são apresentadas na lei como sinônimos. Então não, nós vimos lá na cartilha, até eles destacam isso, né, os dois conceitos de que não são sinônimos, não é a mesma coisa. Reutilização, quando você só reutiliza aquele produto, né, novamente, e a reciclagem é quando aquele produto passa por uma transformação, então inicia-se um novo ciclo de vida daquele produto. Então não são sinônimos, são coisas bem diferentes, então o primeiro item aí ele está errado. O item 2 traz que o ciclo de vida do produto consiste na série de etapas que envolve o desenvolvimento do produto, a obtenção de matérias-primas e insumos, o processo produtivo e o consumo. Esse item, né, gera bastante dúvida porque o ciclo de vida do produto ele não é especificado na cartilha, a gente não tem claro o que eles entendem como sendo o ciclo de vida aí de um produto. Se a gente olha no estado do meio ambiente, lá no site, a gente também não tem
algo muito específico no que concerne a nossa A3P sobre o ciclo de vida do produto. Mas no site do Ministério do Meio Ambiente, se a gente entra lá na parte de análise de ciclo de vida aí do produto, a gente consegue identificar isso. E o que aqui então estaria errado? Porque o ciclo de vida do produto é o desenvolvimento do produto correto, é desde a obtenção da matéria-prima até o processo produtivo, o consumo e o pós-consumo. Então não é só o consumo, mas também a destinação daqueles resíduos. Isso também faz parte do ciclo de vida do produto. Então foi isso que faltou nessa questão. É que não é só o processo produtivo e o consumo, mas também o descarte. O pós-consumo também faz parte aí do ciclo de vida do produto e por isso esse item ele estava falso. O próximo item então é o item 3, que traz que o passivo ambiental está associado aos impactos ambientais gerados por uma empresa e que não tenham sido controlados ao longo de sua operação e aos investimentos e obrigações que ela deve realizar para corrigi-los. Então, surgiu um pouco de dúvida porque eles não especificaram o tipo de impacto, então que o impacto aqui ele tem que ser um impacto ambiental negativo, porque é isso que é relacionado a passivo ambiental, mas vamos então considerar isso na questão e se for assim, esse item ele está correto. Então, o passivo ambiental está associado a impactos ambientais negativos que são gerados aí por uma empresa e que não tenham sido controlados ao longo de sua operação e aos investimentos e obrigações que tentam fazer para conseguir corrigi-los. Então, esse item ele estava correto. O próximo item é sobre a rotulagem ambiental e que corresponde à identificação dos fornecedores de matérias-primas que compõem o produto. Então, na cartilha a gente fala, a gente tem aí sobre a rotulagem ambiental, mas não é em relação à identificação dos fornecedores. Então, o que a gente tem lá que fala dentro da cartilha de rotulagem ambiental? Diz que é a certificação de que o produto em questão é apropriado ao uso que se propõe e que apresenta menor impacto ambiental negativo em relação a outros produtos comparáveis disponíveis no mercado. Então, quando você adquire aquele produto que possui uma rotulagem ambiental, a gente tem a segurança de que aquele produto ele está respeitando mais o meio ambiente, ele é mais sustentável, ele apresenta um menor impacto ambiental negativo naquele meio. Então, são aqueles produtos também que possuem o selo verde. Então, essa é a rotulagem ambiental e não a identificação aí dos fornecedores de matéria-prima. Então, é isso que se remete à rotulagem ambiental. Esse item também ele está falso. E o último item aqui ele está correto e ele fala sobre a gestão e gerenciamento de resíduos sólidos e que deve ser observada a seguinte ordem de prioridade nessa gestão: a não geração, a redução, a reutilização, a reciclagem, tratamento dos resíduos sólidos, a disposição final ambientalmente adequada dos rejeitos. Surgiu um pouco de dúvida porque essa parte aqui do gerenciamento de resíduos sólidos, essa ordem de prioridade não está presente na cartilha, não está presente no site do Ministério do Meio Ambiente em relação à gestão de resíduos sólidos. A gente só encontra essa ordem de prioridade dentro da Política Nacional dos Resíduos Sólidos lá na Lei 12.305. Mas lá na Lei 12.305 nós estamos falando exatamente isso, que essa é uma ordem de prioridade seguida dentro da gestão e gerenciamento de resíduos sólidos. Então esse item estava correto e a alternativa correta então era a letra D, em que somente as alternativas 3 e 5 estão corretas. Então essas foram as questões, as duas questões que caíram aí no cargo de assistente em administração. Então foram itens que nós olhamos aí em sala de aula, itens presentes na cartilha, alguns com um nível um pouquinho maior de aprofundamento, mas foram questões aí relacionadas a essa temática que nós vimos aí em sala de aula também.